Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Durante esta semana estaremos estudando os vírus. Pegue sua apostila 5, página 16 e acompanhe a explicação. Características gerais dos vírus. Então vamos ver. São organismos diminutos, ou seja, os vírus são menores do que as bactérias, muito pequenos. Eles só são possíveis ser observados em microscópio eletrônico. Sem organização celular, o que isso significa? São seres acelulares, eles não são formados por células. Metabolismo próprio, constituídos por cápsula proteica, um capsídeo, envolvendo material genético, DNA ou RNA. Os vírus não possuem os dois materiais genéticos ao mesmo tempo. Ou é um vírus de DNA ou é um vírus de RNA. Alguns têm um envoltório a mais, um envoltório membranoso em torno desse capsídeo, dessa cápsula. Essa informação ela é extremamente importante, por isso ela está destacada em vermelho. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Reproduzem-se apenas dentro de células vivas. Ou seja, os vírus fora das células, eles vivem muito pouco tempo. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam de uma célula para que eles possam se reproduzir, para que eles possam sobreviver. Vírus causam numerosas doenças, tais como a dengue, a gripe e a AIDS. Até hoje não se conhece nenhum vírus que traga algum benefício para o ambiente e para os seres vivos. Todos eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Estão relacionados com certos tipos de câncer, como o do colo do útero. Alguns são usados no controle biológico de pragas e na terapia gênica, como veículo de introdução de genes portadores de certas deficiências. Infecções provocadas por vírus não respondem ao tratamento com antibióticos, que são eficazes contra as bactérias. Tratar uma doença viral é muito complicado, né, porque não existe um remédio específico para cada tipo de vírus ou para cada doença acometida por um vírus, ok? Então, os remédios que são produzidos, né, eles tentam bloquear a reprodução viral, eles tentam impedir que o vírus entre numa célula, né? Dessa forma, o vírus acaba morrendo, porque ele precisa entrar dentro de uma célula, ele precisa da célula para se reproduzir, e dará mais tempo ao organismo para repor as suas energias, para melhorar o seu sistema imunológico e combater esse vírus. Muitas viroses, entretanto, são prevenidas com o uso de vacinas. Sim, as vacinas, elas são eficazes, né, para com as doenças virais. Temos aqui uma ilustração do bacteriófago. O bacteriófago é um vírus que ataca especificamente bactérias, somente bactérias, tá? Toda essa estrutura dele, né, da cabeça e da cauda, é formada por proteína. E dentro dessa estrutura nós temos o material genético, que no caso é o DNA. Vamos na sequência agora assistir um vídeo sobre a reprodução viral. Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mais Biologia. Aqui quem fala é Roger Maia e nós vamos continuar os assuntos de vírus, mais especificamente sobre os ciclos virais, ciclo lítico e ciclo lisogênico. Fora de uma célula, os vírus não possuem nenhuma atividade, de forma que os vírus são comumente estudados dentro das células parasitadas. Os vírus podem possuir dois ciclos de vida dentro do seu hospedeiro, chamados de ciclo lítico e ciclo lisogênico. O ciclo lítico consiste na replicação do material genético e na síntese de proteínas virais dentro da célula hospedeira, utilizando a maquinaria da célula parasitada, ou seja, suas enzimas, ribossomos, nucleotídeos, RNA transportador, aminoácidos e o ATP, ou seja, usando toda essa maquinaria na formação de novas cópias virais. O ciclo lítico acarreta a escravização e a morte da célula hospedeira. Alguns vírus possuem apenas o ciclo lítico,
Por exemplo, diversos tipos de gripe e o vírus com mais estudos, que é o bacteriófago T4, por exemplo. As fases do ciclo lítico são ligação do vírus, penetração do material genético do vírus, síntese de ácidos nucleicos e de proteínas virais, montagem das cópias do vírus e liberação. A etapa de ligação é altamente específica. Os vírus só se ligam à célula parasitada correta. A partícula viral possui externamente uma ou mais proteínas que interagem com os receptores da célula hospedeira. A ligação do vírus à célula hospedeira promove alterações no vírus que culminarão na sua penetração. Para alguns vírus, apenas o material genético e algumas proteínas necessárias entrarão no interior da célula parasitada. Para outros vírus, o vírus inteiro, com seu capsídeo, entra na célula, e isso por endocitose. A multiplicação viral envolve a síntese de novos ácidos nucleicos e de proteína. Todo vírus deve ter uma etapa no seu ciclo, onde ocorre a produção do RNA mensageiro capaz de ser lido e produzir proteínas virais. Essas proteínas produzidas podem ser tanto as que são necessárias para multiplicar o material genético viral, e geralmente são as primeiras proteínas produzidas, no caso são as DNA polimerases virais, e também podem ser tardias, no caso proteínas que vão produzir a capa viral, o capsídeo, e as enzimas para a destruição da parede da célula hospedeira. Isso já é mais tardiamente. A montagem ocorre após a produção das proteínas do capsídeo e da replicação do material genético viral. A montagem ocorre de forma aleatória e, devido à natureza arquitetônica das estruturas, a montagem é relativamente rápida. Por fim, enzimas codificadas do próprio material genético viral digerem a membrana plasmática ou parede da célula hospedeira, liberando todos os vírions produzidos durante a infecção. E esses vírions estarão disponíveis para atacar outras células assim que tiverem contato com elas. O ciclo lisogênico consiste na entrada do material genético viral dentro da célula hospedeira e na incorporação desse genoma viral ao genoma da célula hospedeira, de forma que, se a célula se replicar, o material genético viral também será replicado e será transferido para as células filhas. Esse estágio é assintomático, ou seja, não acarreta nenhum sintoma de infecção viral, nenhum sintoma de virulência. O ciclo lisogênico consiste na entrada do material genético viral dentro da célula hospedeira e na incorporação desse genoma viral ao genoma da célula hospedeira, de forma que, se a célula se replicar, o material genético viral também será replicado e será transferido para as células filhas. Alguns vírus possuem o ciclo lisogênico além do ciclo lítico. Exemplo, o bacteriófago lambda, o vírus da herpes e o HIV, por exemplo. Geralmente, em situações de estresse, o vírus da herpes é ativado e deixa o ciclo lisogênico para entrar no ciclo lítico, causando sintomas da herpes, que é o quê? Feridas na região dos lábios e dos órgãos sexuais, o que facilita a sua transmissão para outros hospedeiros. Como curiosidade, algumas bactérias se tornam tóxicas somente após a entrada de um vírus no seu interior e no início do ciclo lisogênico, uma espécie de relação ecológica que pode até ser benéfica para a bactéria. Isso ocorre, por exemplo, com bactérias causadoras da difteria, botulismo e cólera. Elas só ficam virulentas, causando doenças, quando recebem vírus que causam essas virulências e entram no ciclo lisogênico com essas bactérias. Então, no mais é isso, gente. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like aqui no vídeo, compartilhem com outras pessoas. E eu também deixei aqui uma lista de exercícios. Dá uma olhada nessa lista, tenta fazer os exercícios e vê se vocês acertaram tudo. No mais é só isso, gente. Um abração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Além do vírus de DNA e o vírus de RNA, nós temos um outro tipo de vírus, que é o retrovírus. O que são os retrovírus? São aqueles que, como o HIV, o vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS, da síndrome da imunodeficiência adquirida, eles possuem RNA como material genético. E aqui o que o diferencia de um vírus de RNA? Eles têm a enzima transcriptase reversa, que promove uma transcrição às avessas. Vamos assistir agora um vídeo que vai ilustrar o ciclo de um retrovírus. Ciclo do HIV.
Esse é um rapaz como tantos outros que existem. Um dia ele saiu para usar drogas e se contaminou com o HIV. Aquele dia mudou para sempre a sua vida. Com certeza você já ouviu falar no HIV. É o vírus causador da AIDS. Uma vez no sangue, o HIV infecta células de defesa do corpo, como os linfócitos T. Vamos conhecer mais sobre esse vírus? Veja que o HIV possui um envelope que envolve o capsídeo. Seu material genético é formado por 2 fitas iguais de RNA. Você sabe como o HIV infecta as células do hospedeiro? Para entrar na célula, as proteínas do envelope se ligam aos receptores celulares. Note que o envelope do vírus se funde com a membrana da célula, deixando o capsídeo entrar. Repare, o capsídeo se desfaz e o vírus libera o RNA. Veja que o vírus tem uma enzima chamada transcriptase reversa, que se liga ao RNA viral e produz DNA a partir dele. Esse DNA vai para o núcleo, onde se liga ao DNA da célula hospedeira. Isso é um problema. Afinal, passa a se comportar como se fosse um gene da própria célula. Assim, começa a produção de RNAs do vírus que são transportados para o citoplasma. No retículo, o RNA é usado como molde pelos ribossomos para a síntese das proteínas do envelope. As proteínas passam do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi, sendo transportadas por vesículas até a membrana celular. As proteínas do capsídeo e as enzimas do vírus são produzidas por ribossomos livres no citoplasma. Note que elas vão se acumulando na face interna da membrana celular juntamente com o RNA viral. Em seguida, começa o brotamento dos vírus. Assim, a partir de um único vírus, milhares de cópias são espalhadas em poucas semanas. Os linfócitos perdem sua função e acabam morrendo. E o doente perde suas defesas. Doenças humanas causadas por vírus. Febre amarela. O vírus da febre amarela age no fígado, baço, rins, medula óssea e linfonodos, sistema imunológico da pessoa. A transmissão se dá pela picada do mosquito do gênero Aedes. É uma doença está relacionada a matas, a florestas, a regiões rurais, né? Suas manifestações: febre, icterícia, dor muscular, vômito, diarreia, hemorragia, insuficiência renal. Icterícia é uma cor amarelada, né, na pessoa, certo? Ela fica amarelada, o branquinho dos olhos, né? A esclerótica, ela fica amarelada também. Profilaxia. Então, a forma de se prevenir da febre amarela: combate ao mosquito e a vacinação. Vacinação é a melhor forma de prevenção da febre amarela. Hepatite A afeta o fígado. A transmissão se dá pela água contaminada com vírus ou alimentos contaminados por fezes, né, de pessoas
que estão doentes. Também é o contato direto. O contato direto é sempre por gotículas de saliva de uma pessoa doente. Okay? Se ela tosse, por beijo, como se fosse uma gripe ou resfriado, também é contato direto. Icterícia. Icterícia, a pessoa fica amarelada, né? São as manifestações. Icterícia, febre, dor abdominal, a urina é escura e as fezes são claras, esbranquiçadas. Profilaxia, por ser uma doença de fácil contágio, precisa ter um isolamento dos doentes. Saneamento básico também é muito importante, né? E existe hoje a vacina contra a hepatite A. Hepatite B também afeta o fígado. A transmissão se dá por transfusões de sangue, por objetos contaminados, como agulhas, seringas, né, com sangue, e pelo contato sexual. As manifestações: icterícia, febre, também dor abdominal, urina escura e fezes claras esbranquiçadas. A profilaxia. Hoje se tem já uma vacina contra a hepatite B, então a vacinação, né? Cuidados com agulhas, seringas, análise de sangue, o sexo seguro, com proteção, né? E evitar a promiscuidade sexual, que é uma das formas de maior contágio da hepatite B. Hepatite C também se afeta o fígado, né? Transmissão é a mesma, as manifestações também, né? É uma doença de difícil diagnóstico. E a profilaxia, cuidado com agulhas, com seringas, análise do sangue, o sexo seguro e evitar a promiscuidade sexual. Não tem vacina para a hepatite C ainda. Rubéola. A rubéola, ela afeta as vias respiratórias, a transmissão, contágio direto, gotículas eliminadas pela fala, tosse, espirros. A pessoa com rubéola tem febre, os linfonodos ficam dilatados, afeta a imunidade da pessoa, vermelhidão na pele, né? Dor muscular e articular. Profilaxia, isolamento dos doentes, e hoje se tem vacina contra a rubéola. Catapora ou varicela também afeta as vias respiratórias, a transmissão por contato direto, gotículas eliminadas pela fala da pessoa, tosse, espirros. A pessoa com catapora tem febre, os linfonodos ficam dilatados, afeta a imunidade, vermelhidão na pele, né? Então, lesões cutâneas, né? Várias vesículas, né? Feridinhas que ela tem na pele. A profilaxia, a forma de prevenção da doença, é o isolamento dos doentes, também uma doença altamente contagiosa, e a vacinação. Temos hoje a vacina contra essa doença. Gripe, afeta as vias respiratórias, gotículas eliminadas pela fala, tosse e espirro, então contato direto é a forma de transmissão. As manifestações de uma gripe: febre, coriza, tosse, mal-estar, obstrução nasal, né? Profilaxia, prevenção, isolamento dos doentes, também é uma doença altamente contagiosa. Vacinação contra alguns vírus. O vírus da gripe é um vírus de RNA que sofre mutações. Então, existem atualmente mais de 300 tipos de vírus que causam gripe. Então, toda vez que você fica gripado, é um vírus diferente. Então, cada vez que você fica gripado, o seu organismo desenvolve defesa para aquele tipo específico de vírus, certo? Então, por que tomar a vacina contra a gripe? Porque todo o departamento, né, de imunologia de um país, de um estado, enfim, de uma região, eles monitoram os vírus da gripe que mais acometem a população durante um ano. Então, a vacina, ela é feita em cima daqueles vírus que mais adoeceram as pessoas durante um ano, certo? Então, são os vírus
mais graves, assim que a gente pode dizer. Então, por isso que todo ano também é uma vacina nova, é uma vacina diferente, por causa dessa mutação que o vírus sofre. AIDS. AIDS é uma doença que afeta o sistema imune das pessoas, né? Os linfócitos, especificamente os linfócitos T4, então aqueles que vão avisar o organismo de que algo errado está acontecendo. Então a pessoa perde esse sistema de alerta, né? Ela fica com o sistema imune dela totalmente fragilizado. A transmissão da AIDS se dá por contato sexual, contato com sangue contaminado, derivados, né, como agulhas contaminadas, seringas contaminadas. As manifestações. A pessoa com AIDS, ela pode ter infecções oportunistas, pneumonia, até mesmo tuberculose, né, manchas na pele, tosse, emagrecimento, febre, diarreia. Profilaxia, forma de prevenção da doença. Análise de amostras de sangue, evitar promiscuidade sexual, ter um sexo seguro, usando preservativos. Não compartilhar agulhas e seringas também, né? Esse material sempre deve ser descartável, sempre, 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 né? Sarampo, vírus do sarampo. Ele é transmitido por gotículas eliminadas por tosse, espirro, fala. É o contato direto de pessoa a pessoa. Prevenção, evitar contato com os doentes, ela é uma doença altamente contagiosa. E a vacinação. Manifestações do sarampo, febre, manchas avermelhadas na pele, coriza, tosse. Geralmente a pessoa tem esses sintomas e os manifesta, né, para que ela possa ser tratada durante 14 dias, 2 semanas. Varíola. Atualmente ela é uma doença totalmente erradicada no mundo todo. O agente etiológico é o vírus da varíola. A transmissão é a mesma do sarampo, por contato direto, gotículas eliminadas por tosse, espirro, pela fala. Prevenção é evitar o contato com os doentes, porque também é uma doença altamente contagiosa e existe vacinação. Não se tem hoje campanhas de vacinação para a varíola porque é uma doença erradicada no mundo todo. As manifestações da doença são lesões cutâneas, feridas em toda a pele, né? Febre, hemorragia. Poliomielite é a paralisia infantil causada pelo poliovírus, tipo 1, 2 e 3. Transmissão se dá por gotículas eliminadas por tosse, espirro, pela fala, pela água contaminada também, por alimentos contaminados com fezes de doentes, né? Que tem vírus nessas fezes. O vírus é eliminado pelas fezes também. Então, é uma doença altamente contagiosa. A prevenção por saneamento ambiental, isolamento dos doentes e, principalmente, a vacinação. É uma doença muito grave que pode levar à paralisia, né, dos membros. Então, o doente ele vai apresentar febre, diarreia, fraqueza muscular e até, chegando a um caso mais grave, a paralisia. A raiva. A raiva ela é causada pelo vírus da raiva. A transmissão se dá por mordedura de cão ou de outros animais que estão infectados com o vírus. A prevenção através da vacinação dos animais, né, de cães, principalmente nas cidades. A eliminação de cães e gatos vadios, quer dizer, gatos e cães, animais de rua. E a vacinação humana. As manifestações, cefaleia, uma dor de cabeça muito forte, um mal-estar, e a doença se agravando, leva à dificuldade para deglutir e respirar, convulsões. Cachumba, causada pelo vírus da cachumba, transmissão se dá também por contato direto, gotículas eliminadas por tosse, espirro, fala, uma doença altamente contagiosa. A prevenção ocorre por evitar contato com doentes.
a vacina também para combater essa doença. As manifestações: aumento das glândulas parótidas, então elas ficam na lateral do pescoço, né? E cefaleia, febre. A doença do vírus ebola, o agente etiológico é o ebola, contato é direto a partir de fluidos corporais contaminados, como secreções, suor, urina, sêmen, lágrima, saliva, vômito e sangue. Então, você pode perceber que é uma doença muito séria, muito grave, né? Então, o contato direto aqui, o suor, no suor o vírus ele pode ser encontrado. Então, imagine só, né? Como é grave essa doença. Prevenção: evitar contato com o sangue ou secreções de animais ou pessoas doentes, ou com o corpo de pessoas falecidas também, em decorrência dessa doença, durante os rituais de velório. Manifestações: início súbito de uma febre forte, alta, fraqueza intensa, dores musculares, dor de cabeça, dor de garganta, seguido por vômitos, diarreia, disfunção hepática, insuficiência renal. Então, quer dizer, o fígado, ele começa a falhar, os rins também, insuficiência renal, hemorragia tanto interna nos órgãos como externa também. Temos hoje, circulando no Brasil, 3 epidemias: dengue, chikungunya e zika. Estes 3 vírus são originários da Ásia, e aqui no Brasil eles encontraram um ambiente acolhedor e propício para sua propagação. O agente transmissor destes vírus é o mesmo, o Aedes aegypti. É um mosquito de hábito diurno, principalmente ao amanhecer e final da tarde. Mede até 1 centímetro. É preto com manchas brancas no corpo e nas pernas. Este mosquito é proveniente da África e é atualmente distribuído por quase todo o mundo. É caracteristicamente urbano e vive no interior ou a poucos metros das casas e domicílios urbanos, onde consegue reproduzir-se e pôr os seus ovos em pequenas quantidades de água limpa e parada. As 3 doenças têm um quadro clínico semelhante e um tempo de 3 a 5 dias de sintomatologia. No entanto, apresentam algumas diferenças. Vejamos quais são. Dengue. Para cada caso de dengue sintomática, temos pelo menos 3 ou 4 indivíduos que foram contaminados pelo vírus e não desenvolveram os sintomas. Após a picada, o vírus fica de 2 a 6 dias na circulação e cria os seguintes sintomas: febre alta, fadiga intensa, mal-estar, dor de cabeça na região atrás dos olhos, dores musculares fortes, dores nas juntas, perda de apetite, vermelhidão em determinadas áreas da pele, náuseas, vômitos e diarreias são mais raros. E, em alguns casos, sangramento de gengivas e no nariz após o 3º dia. Chikungunya. Este vírus só foi descoberto em 1952. Após a descoberta, viu-se que existia algumas diferenças da dengue, já conhecida. Constatou-se que 72 a 95% das pessoas picadas pelo mosquito desenvolvem os sintomas. Dentre os sintomas encontramos dores articulares e musculares, febre alta e calafrios, olhos avermelhados, manchas na pele, mas o que domina o quadro são as dores articulares, que aparecem nos 2 lados do corpo. 20 a 50% das pessoas infectadas pelo chikungunya têm dores articulares persistentes, mesmo após 1 ano do aparecimento dos sintomas. Zika. O vírus Zika foi descoberto em 1947 em macacos. No ser humano, os primeiros casos detectados foram em 1958. Desde então começaram a aparecer os primeiros casos deste vírus na África, no Egito, Uganda, Tanzânia, Costa do Marfim e Serra Leoa.
No Brasil, foram registrados os primeiros casos de Zika no nordeste do país. Foi constatado que 80% das pessoas que têm contato com o vírus da Zika não apresentam sintomas, e 20% dos infectados apresentam um quadro clínico característico, com sintomas como febre baixa, dor no corpo e nas juntas, dores musculares, de cabeça e nos olhos, vermelhidão no corpo e coceira. Em mulheres grávidas, causam microcefalia, principalmente nos 3 primeiros meses no feto. E em uma pequena parte dos indivíduos infectados, pode causar a síndrome de Guillain-Barré, que provoca dificuldade de movimento, seguida até de paralisia dos músculos respiratórios. Como vimos, as 3 doenças têm um quadro clínico semelhante e o tempo de sintomatologia são parecidos. No entanto, apresentam algumas características próprias. A dengue tem um risco de sangramento. A chikungunya evolui para um quadro de artrite que pode durar até 2 anos, e a Zika é mais branda que a dengue no início, mas em alguns casos, após 3 semanas, pode desenvolver a síndrome de Guillain-Barré. Em mulheres grávidas, causam microcefalia, principalmente nos 3 primeiros meses no feto. Chegou o verão. Muito sol, mar, praia, férias e muita diversão. Mas não podemos esquecer de um grande mal. É no verão que crescem exponencialmente os casos de dengue, zika e chikungunya. Devemos combater essas epidemias, mas para isso precisamos acabar com o vetor de transmissão dessas doenças. É o já mundialmente conhecido Aedes aegypti. Então, vamos conhecer este grande vilão, pois para vencermos uma guerra, primeiro precisamos conhecer o nosso inimigo. Os ovos do Aedes aegypti são bem pequenos, medem cerca de 4 milímetros e adquirem resistência ao ressecamento muito rápido. Aproximadamente 15 horas após a postura, eles já são capazes de resistir a longos períodos de ressecamento, podendo ficar até 450 dias no seco. Do ovo à forma adulta, o ciclo de vida do Aedes aegypti varia de acordo com a temperatura, disponibilidade de alimentos e quantidade de larvas existentes no mesmo criadouro. Em condições ambientais favoráveis, após a eclosão do ovo, o desenvolvimento do mosquito até a forma adulta pode levar um período de 10 dias. Por isso, a eliminação de criadouros deve ser realizada pelo menos uma vez por semana. Assim, o ciclo de vida do mosquito será interrompido. Apenas a fêmea do mosquito se alimenta de sangue, pois ele é necessário para a produção dos ovos. Tanto o macho quanto a fêmea se alimentam de substâncias que contêm açúcar, como néctar, seiva, entre outros, mas como o macho não produz ovos, não necessita de sangue. Embora possam ocasionalmente se alimentar com sangue antes de copular, as fêmeas intensificam a voracidade após a fecundação, quando precisam ingerir grande quantidade de sangue para realizar o desenvolvimento completo dos ovos e maturação nos ovários. Normalmente, 3 dias após a ingestão de sangue, que é o que chamamos de ciclo gonotrófico, as fêmeas já estão aptas para desovar, passando então a procurar um local. Cada desova pode gerar, em média, de 100 a 150 ovos. Tendo em vista que o tempo de vida do mosquito adulto é de aproximadamente 30 dias e considerando que ele se alimente de sangue a cada 3 dias, podemos calcular que uma fêmea do Aedes aegypti pode depositar até 1000 ovos no ambiente. Por isso, todo cuidado é pouco para evitarmos novos criadouros.
Eliminar o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya é responsabilidade de todos. Vamos juntos vencer esta guerra. E é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Deem o like e se inscrevam no meu canal. Até a próxima. Um abraço. Controle biológico. Controle biológico é uma técnica de combate a vírus, bactérias, principalmente na agricultura, onde é utilizado o inimigo natural daquele parasita, daquele agente causador de alguma doença. Atualmente, alguns tipos de vírus são usados no controle biológico de pragas agrícolas. Os baculovírus, por exemplo, são inimigos naturais da lagarta da soja que prejudica a plantação. Observe a imagem, a lagarta já está morta ali. Aqui eu tenho o ciclo de combate a essa lagarta que ataca, né, a soja. Ela se alimenta das folhas, então prejudica toda a produção da soja. Então, como que é feito, né? É colocado esse vírus na plantação, nas folhas, e o vírus não causa nenhum dano à planta, e as larvas, elas ingerem os vírus, né? Quando elas vão se alimentar das folhas, elas acabam ingerindo o vírus que foi colocado ali, e aí o que acontece, né? Esse vírus começa a se reproduzir dentro da lagarta, e ele é letal para ela. E com o tempo acaba a lagarta morrendo, e ela consegue também eliminar esses vírus no ambiente. Então, continua assim essa proteção, né, de toda a plantação de soja. Desde 1990, o Brasil vem economizando em defensivos agrícolas milhões de dólares anualmente, graças ao emprego do baculovírus. Tal prática não agride o ambiente, pois com a atuação do vírus, é específica, né? Outras espécies não são afetadas, diferentemente do que ocorre com os inseticidas convencionais, que podem eliminar também espécies nativas e benéficas ao ambiente. Além dos vírus, que são acelulares, nós temos os príons. O que são os príons? São partículas de constituição proteica, também são acelulares, têm dimensões menores que a dos vírus, mais diminutos ainda, e se relacionam com algumas doenças de animais, como a escrapie, que é a encefalopatia espongiforme dos ovinos, e a doença da vaca louca, né, que é a encefalopatia espongiforme de bovinos. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que tenham compreendido tudo aquilo que estudamos. Façam as atividades propostas no material de apoio. Que Deus abençoe a sua semana. Até mais. Tchau, tchau.